Galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate do Jogo Aberto. O pessoal falando dessa questão de reforços. O Palmeiras está de olho no mercado. Não contratou ninguém, né, nessa janela do meio do ano. Em 2023, o Palmeiras contratou apenas 2 reforços. Arthur chegou, tá jogando muita bola. É um dos destaques do time. Richard Rios, que de vez em quando tem ali uma chance e joga. É bom de bola. Mas a torcida tá na bronca, né? Cobrando mais reforços para a sequência dos próximos jogos. O time não está vivendo um bom momento e a torcida está cobrando aí a presidente Leila Pereira e também o Anderson Barros por contratações. Bora ver o que o pessoal do Jogo Aberto falou dessa questão de reforços. Créditos do vídeo Jogo Aberto, link na descrição. Você que está chegando por aqui e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sino. Mas agora, bora pro vídeo, galera. E bem oportuno, dá para agregar a questão do Zé Rafael, que virou um 5 para suprir essa carência, essa não chegada aí de um jogador para a posição. Aí a gente vai comparar agora os paulistas, os times aqui de São Paulo, na questão reforços no ano. O Palmeiras contratou o Arthur, excepcional jogador, excelente, chegou, vestiu a camisa e virou titular. E o Richard Rios, que tem algumas oportunidades, mas que não é, longe disso ainda, um titular na equipe. Agora, na sequência, a gente mostra o Corinthians. Olha só, Barleta, Bidu, agora chegou o Matias Rojas e também veio o Romero. Esses são os reforços do Corinthians também, não é... né? Agora, o São Paulo contratou bem mais. O Alan Franco, o Caio Paulista, o David, o Erisson, o Mendes, o Marcos Paulo, o Michel Araújo, o Pato, o Rafael, o Raí Ramos e o Wellington Rato. E o Santos também, que tá numa crise técnica, não é? Olha o Santos. Meu Deus. Alisson, Bruno Mezenga, Daniel Ruiz, o Dodi, o Dodô, o Gabriel Inocêncio, o Jean Lucas, que ainda nem estreou, chegou agora, foi apresentado, o João Lucas, o lateral, o Joaquim, o Lua Dias, o Lucas Lima, o Mendonça, o Messias e o Vladimir. Atores e jogadores. Meu Deus. Mas não montou assim, um time, né? E contratou 14 e não montou um time, Você pra olha falar a verdade, dentro né? de campo, por exemplo, quantos jogadores aí vocês pegariam para equivaler, Capelanes, ao Arthur do Palmeiras? meu Deus. Olha, eu gosto muito do Dodi e não consigo entender como ele perdeu espaço no Santos. Era, pra mim, a melhor contratação que o Santos havia feito da temporada. Vamos aqui, falar português, claro. Dodô, apesar de ser a terceira opção no Galo como lateral esquerdo, acho um bom jogador. Jean Lucas, que o Palmeiras tentou e não foi. Tá, esse Muito é bom. bom. Esse é Cara, no mais, acho que é isso aí. Eu esperava, eu acho que o momento também do Santos é um momento tão difícil e conturbado, eu esperava um pouquinho mais do Luan Dias, que foi o jogador de destaque da reta final ali do Campeonato Paulista. Ele e o Bruno Mezenga acabaram indo. O Gabriel Inocêncio também, eles acabaram indo para o Santos. Mas o Luan Dias eu esperava um pouquinho mais de sequência como titular. Porque eu acho que é um jogador tendo sequência, ele pode fazer um bom trabalho com a camisa do Santos. Mas aí eu acho que o coletivo acaba atrapalhando. Mas assim, em termos especificamente de quantidade, o Palmeiras é o que menos contratou. Sim. Aí tem a outra questão, se contratou bem, se os jogadores... Acho que ainda cabe mais gente, até porque o Palmeiras tem acumulado dinheiro de premiações, tem conseguido sanear o seu cofre, tem uma patrocinadora forte, enfim, dá para contratar. O discurso tem sido o mesmo, de que ou contrata alguém que realmente chegue para fazer a diferença, e me chamou a atenção, não sei se vocês prestaram atenção, que no final de semana, na coletiva do Abel, que estava fazendo aquela lei do silêncio, ele falou, trouxe alguns aspectos também, dizendo que quando ele liberou, por exemplo, o Merentiel, o número de estrangeiros era apenas 5. Você tinha no máximo 5. E agora ele libera o jogador e passa para 7. E ele liberou, segundo ele, porque não poderia aproveitar em todos os jogos. Ia ter que ficar sempre preterindo o atleta. Foi no meio de uma crítica que ele fez para a CBF. Então, o Abel é um cara que a gente sabe que ele presta atenção em todos os aspectos. Ele é muito bem informado, ele trabalha bastante. E eu tenho certeza que internamente ele deve estar cobrando, Sgarbi, mais reforços. Vocês querem mais reforço? Quer mais reforço que esse avião maravilhoso? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Leila. Não dá pra comparar. Eu não acho que tem que colocar o avião, criticar o avião pra falar de contratação, Isso, né? Pra mim, são mas coisas... ela que comparou. Então, aí que tá o vacilo. Ô, Rei, pra mim, eu achava exagero, tá? O protesto da forma que vinha sendo feito em relação à torcida do Palmeiras. Acho que tem alguns pontos que ainda são exagerados, só que é um fato. Você pega o Palmeiras gastou 60 milhões no Arthur, né? Que é um grande jogador, joga muita bola, é um fato. Só que é um Palmeiras que hoje você vai ver o banco, por exemplo, contra o São Paulo na Copa do Brasil, é só molecada entrando. Em um momento, talvez a experiência, um jogador um pouco mais experiente ali de elenco, de
de carreira, no modo geral, é um cara que tem que entrar num jogo como esse para acalmar a molecada, para toda essa questão. Você pega o São Paulo, por exemplo, que a gente já criticou bastante assim, em relação à contratação, trouxe jogadores sem muita mídia, que hoje estão correspondendo. O Caio Paulista é um exemplo claríssimo disso. E ainda improvisado na lateral, que não é a posição de origem. Exatamente, não, exato. Todos eles praticamente estão sendo usados. O Caio Paulista chegou extremamente contestado no São Paulo e, para mim, hoje é um dos melhores jogadores do time em relação ao futebol jogado, ao que vem fazendo, enfim. Então, o São Paulo que olhou para o mercado de um jeito diferente. E, para mim, o Palmeiras tem que mudar essa percepção de, nossa, não, tem que pegar os caras só de nome agora para chegar a jogar, talvez por um trauma até dos jogadores que trouxeram agora num passado recente. Tem que ir no mercado analisar dessa forma e trazer peças, porque o Palmeiras precisa de reposição. Denilson, você teria algum nome para sugerir para o Palmeiras? Porque a gente também olha o mercado e não é bem assim contratar atletas de ponta. E agora, ainda para completar essa história, o mercado árabe olhando para o futebol brasileiro com dinheiro. E ele não está olhando para jogadores médios ou promessas. Ele está olhando para aqueles que já são os bambambãs da história. Quando ele fala em Arrascaeta, Roger Guedes e Gustavo Gomes, é nata do futebol brasileiro. São os melhores. Então tem esse problema também. Loirão, de verdade, é que a gente fala muito de resultado, né? Hoje, se o Palmeiras tivesse, sei lá, segundo colocado a 3 pontos, a 4 pontos do Botafogo, acho que ninguém estaria falando em reforços para a equipe do Palmeiras. Quando eu olho o elenco do Palmeiras, eu vejo um elenco muito bom. Mostramos aqui os números de reforços dos clubes. O Palmeiras teve o Arthur e o Richard Rios. O Richard Rios, ele só não joga com frequência porque Gabriel Menino e Zé Rafael, principalmente, são 2 grandíssimos jogadores. Estão oscilando, natural que isso aconteça, mas eu não consigo enxergar como, enfim, o torcedor do Palmeiras especificamente, essa necessidade que o Palmeiras tem de reforços. Pode ser que, por exemplo, na lateral direita do Palmeiras, precise de um jogador. O Marcos Rocha já é um jogador que está com uma idade avançada e tem se machucado constantemente. Então, de repente, numa lateral direita, o Palmeiras, de repente, tem uma necessidade. Como um volante, não sei se foi o Abel ou alguém falou de uma necessidade de um volante, eu acho que até mesmo a torcida pedindo um volante. Primeiro volante. Cara, até um reserva imediato para o Zé. Quem que você tem de qualidade disponível no mercado? Você vai ter que gastar. Tentou o Wendel, que era do Fluminense. Tem que gastar e não vai gastar. Sondou o Arthur. O Alan também era pretendido pelo Palmeiras e numa disputa direta com o Flamengo, ganha quem paga mais. Não, o Palmeiras estava interessadíssimo em um volante do Racing, se não me engano. Agora, o Aníbal. Sim. O Aníbal, mas ele é mais pra frente, Aníbal Moreno. Mais ou menos. Porque o Wendel é segundo também. A grande falta é a função do Danilo, que o Danilo fazia. Tanto mas que o Gabriel gente encontrar o primeiro volante com tanta qualidade assim não é simples. Mas a característica do Danilo, beleza, ele fazia de primeiro volante, mas ele poderia fazer de 10, de 8 tranquilamente. Então, mas você não acha esse jogador em qualquer lugar. Exatamente. Então, de repente, ao olhar do torcedor do Palmeiras, é difícil você achar um jogador com a característica do Danilo. Mas esse aí é o trabalho do staff, né? Cadê o pessoal do Palmeiras, os dirigentes? Porque é o melhor emprego do mundo, né? O Anderson Barros, o Cícero Souza estão fazendo o quê no Palmeiras? Era tragédia anunciada você não contratar jogadores para repor peças que saíram. Você perde um titular, se você não repõe a altura, o time vai cair. É uma coisa óbvia, gente. Futebol não é uma ciência. Agora tem outro... O que é, Leila? Fala. Então vocês podem ter certeza absoluta que chegarão reforços, entende? O nosso time já é extremamente competitivo, vocês sabem disso, mas estamos sempre em busca, não é? De melhorar cada vez mais. Entende? Entendemos. Entende? Agora entendemos, Leila. Agora, Everton, tem um outro detalhe. O perfil de contratações do Palmeiras nos últimos anos, especialmente com a Leila Pereira, reduziu idade. Hoje o Palmeiras quer jovens que ele possa contratar e ainda lucrar numa futura negociação. Ele vê um potencial de venda, então é um negócio. Hoje o Palmeiras trata de maneira bastante profissional. E ele não quer trazer jogadores já consagrados, ele dispensou o William Bigode, Felipe Melo, mudou o perfil também. E acho que dentro dessa gestão não consegue pensar em contratar a qualquer oportunidade. Analisam demais essas contratações. Renata, tem um problema que para mim é muito sério, que é tentar acompanhar o ritmo do Flamengo em contratações. Não precisa olhar para o Flamengo, é difícil, são orçamentos muito diferentes. O Flamengo é o time que mais fatura no continente. O Flamengo tem um faturamento de times da Europa, não dá para acompanhar. Quem olhar para o Flamengo e quiser acompanhar, vai se dar muito mal, porque vai se endividar e não tem a menor garantia de que o resultado vai acontecer. Por outro lado, quando há algum tempo nós mostramos aqui uma manifestação de torcedores
pedindo contratações, quando ela é ordeira, eu não vejo problema nenhum e acho até que tem sentido. Porque o Palmeiras, de fato, vendeu muito, vendeu bem, faturou muito e algumas saídas, elas não foram supridas com jogadores de qualidade próxima. Então isso precisa ser questionado. Agora, uma outra questão que eu acho muito importante de ser levantada é: querem um Palmeiras lucrando, tendo lucro ao final de cada temporada, ou querem, é como se fosse um banco, ou querem um Palmeiras vendendo bem, mas ganhando também? Porque não adianta. Resultado valoriza. Resultado valoriza grupo, valoriza marca e gera também muita grana para o clube. Resultado dentro de campo. Então não adianta querer rejuvenescer o time só para daqui a pouco ter jogador para mostrar para o mercado e jogar na Europa e pegar dinheiro. Palmeiras não é um banco. Palmeiras disputa, tem condição de ganhar porque tem processos. Mas estou com Capelanes, que hoje ser diretor do Palmeiras está muito fácil, porque é só balançar a cabeça e a ordem que vem de cima eu sigo, vou mantendo o elenco, a qualidade vai caindo, os jogadores vão envelhecendo, a coisa não vai mudando, a torcida vai se incomodando. Agora a gente sabe que os resultados, na minha opinião, foram aquele elemento que impulsionou mesmo essa pedida por reforços, esses protestos, porque enquanto estava tudo bem, ninguém estava falando nada. Mas, Renata, de repente, começou a dar uma leve oscilada no Brasileirão, foram na frente da empresa da Leila protestar. Aí, não conseguiram se classificar na Copa do Brasil, intensifica os protestos. Mas aí eu faço uma perguntinha. Os resultados são causa ou consequência? Os resultados Depende. Os resultados podem estar não vindo por conta que o Palmeiras não contratou reforços para repor à altura jogadores que saíram. Então a gente também está analisando, poxa, se estivesse ganhando, se estivesse bem no Brasileiro, ninguém ia estar falando nada. Mas também não está por conta disso, porque está sofrendo com isso. Se a gente enumerar, elencar os jogadores contratados por essa gestão do Anderson Barros, aí vamos lá, Navarro, Atuesta, Jailson, Flávio Lopes, Merentiel, são jogadores que não se afirmaram. E eu lembro de uma entrevista do Abel Ferreira dizendo, chega de jogador para formar. Mas aí é que tá, todos eles são promessas. Não vieram com o status de que chega, por exemplo, o Arthur não chegou e virou titular. Nós sabíamos que o Arthur chegaria e seria titular. Esse é o perfil. Quando você contrata promessas, é diferente, Denilson. Você não pode chegar já cobrando. Eu nunca tive esperança, por exemplo, analisando o perfil do Merentiel, do Flávio Lopes, do Breno Lopes, que esses caras seriam protagonistas no Palmeiras. Mas o Abel não quer mais. Ele tinha dado vários exemplos em cima desses jogadores. O Rony, por exemplo, era um exemplo desse. Quando o Rony chegou, o Rony não... não, para. O Rony vem como grande contratação. Sim, mas não ele levou 12 jogos para fazer o primeiro gol, teve uma paciência. Exatamente, claro. Ele é o fenômeno, não tenha dúvida. Não, mas quando ele chega, ele já era um grande nome. Não, ele já era um nome porque ele vem grande, mas só que ele demorou um tempinho para já era realidade. O problema é você contratar jogadores que você não sabe nem de onde veio direito. Você tá entendendo? Esse é o ponto de vista. E jogadores que são realidade e que têm hoje esse apoio da mídia, que são badalados, custam caro. Então, mas a margem de erro é menor. O futebol é caro. Para você, time bom custa caro. Time bom custa caro. Por que o Arthur custou caro? Por que custou 6 milhões de euros? Porque ele entrou e resolveu. Pronto. Mas aí entra numa questão... E o Arthur também, ele escolheu o Palmeiras. Ele queria, né, Sgarbi, jogar no Palmeiras. Mas são algumas contratações que o Palmeiras já fez, por exemplo, que não eram grandes nomes e se tornaram grandes nomes no Palmeiras. O próprio Veiga, cara. O Veiga, quando chega no Palmeiras, chega lá do Atlético, tudo bem naquela questão, não era o Veiga que é o jogador de seleção. Veio do Curitiba. Isso lá atrás, Curitiba, Palmeiras, depois emprestado e volta para o Palmeiras, faz sucesso. E foi bem, exatamente. O Piquerez, por exemplo, não era um grande nome conhecido, assim, nossa, o Piquerez que substituiu o Vinha, que era um cara que a gente falava aqui que talvez pudesse ser insubstitutível. Então, são essas questões. Não vai acertar, gente, não vai acertar sempre. É normal. É impossível você fazer um leque de contratações e se acertar em todas. O problema é que o Palmeiras, nessa última leva, errou em praticamente todas. Nervoso. É isso. Analisa todas as contratações que chegaram. Qual contratação que dá certo? Rafael Navarro, artilheiro de Série B, para resolver. Só o Arthur e o Richard Rios. Então, o Arthur recentemente. E o Richard Rios ainda tem aqui uns pontos para... Coincidentemente, as duas que chegaram quando esse ano. Agora, Everton, você acha que é iminente, o Palmeiras precisa contratar urgente ou o Abel ainda tem como gerenciar esse elenco, extrair mais ainda, principalmente desses garotos que vieram da base? Então, Renata, eu acho que o Palmeiras precisa aproveitar essa janela e contratar.
Porque é o seguinte, talvez ele não externe de forma mais veemente, como o Cudê fez quando estava aqui no Atlético, porque, honestamente, a relação entre o Abel e a direção é uma relação muito diferente, né? Então, talvez ele não tenha muita veemência, não venha com muita eloquência para cobrar, mas eu acredito que internamente o Abel, porque ele será cobrado, Renata, daqui a pouco, né? Você vê o Botafogo abrindo uma pontuação muito consistente. Se daqui a pouco o Palmeiras não ganha nada na temporada, o Palmeiras não vai ganhar todo ano. Mas se daqui a pouco não ganha, aí as cobranças vêm em cima do Abel. E aí, antes de esperar com que o Abel chegue lá na frente e diga, olha, a gente perdeu também porque nós não contratamos. E aí ele começar a jogar isso no ventilador ali na frente, acho que pode gerar uma ruptura na relação que me parece ser uma relação muito, muito legal, muito boa. Sabe? Então, aproveita a janela, porque o Palmeiras não está como o Atlético aqui, como o Cruzeiro que tem dificuldades financeiras, o América com dificuldades financeiras, o Atlético nem se fala, está vendendo almoço para comprar a janta. O Palmeiras não está nessa situação. Então, eu entendo que tem que olhar para o mercado, mas não adianta só buscar nome graúdo, não. Tem gente que tem olhos de lince para contratar, e eu não sei se quem está lá no Palmeiras para fazer isso tem essa qualidade. Boa, Everton. Olha só, o assunto aqui sempre é quente. Tá aí, galera, o pessoal do Jogo Aberto falando da questão de reforços, né? O Palmeiras precisa contratar mesmo, ir ao mercado, tem que aproveitar essa janela do meio do ano e trazer reforços para o Abel Ferreira, ele que já cobrou reforços e tá claro, né, que o time precisa de mais reforços ali de qualidade, né? Jogadores que cheguem para jogar, não apostas, como o Palmeiras vinha fazendo, né? Contratando aí algumas revelações, apostando em alguns nomes que tá claro que não deram certo. E tem dois nomes, né, que vem sendo especulado, o Wendel e o Aníbal Moreno, que pertence ao Racing. O Wendel pertence ao Zenit, um jogador que não é barato, um jogador caro, cerca de 25 milhões de euros. Convertendo isso aí em real, vai dar mais de 100 milhões de reais, né? E pelas declarações da Leila Pereira, provavelmente ela não vai investir esse valor no Wendel, né? Porque ela já deu declarações que não vai trazer reforços caros, não vai fazer loucura, né? E segue aí essa novela. Tá claro que o time precisa de reforços, o time vem passando por esse momento conturbado, essa fase não muito boa. E eu acredito que se tivesse um banco ali com mais qualidade, né, provavelmente o Palmeiras não estaria passando aí por essa fase ruim que vem vivendo agora no momento. Aquilo que a torcida temia, né, a falta de reforços, o Palmeiras poderia sentir, né, e como vem acontecendo agora. Não vem jogando um grande futebol e a torcida tá na bronca aí, né, principalmente com a Leila Pereira e também o Anderson Barros, que é um dos mais criticados aí nessa gestão da Leila Pereira. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, ativa o sino. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.